Quero convidar você a novamente abrir sua Bíblia, o segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 9, irmãos. Para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos envolva com a sua palavra, com a sua presença, e nos revele qual tem sido o nosso maior senso de urgência. Qual tem sido o maior senso de urgência das nossas vidas? Porque isso pode interferir na nossa caminhada com o Senhor. Isso pode interferir no nosso propósito com o Senhor. Porque o centro da nossa urgência define a rota que nós tomamos. Aquilo que é urgente para nós define os nossos propósitos. O centro de urgência da nossa vida define as nossas escolhas. Quantos a encontraram? 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, tem fome na cidade, e na fome nós morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de cavalos, de carros, um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam também. Então disseram uns para os outros: não estamos fazendo bem, este dia é dia de boas notícias, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Amém. Apenas até o versículo 9. Nós temos um cenário bem difícil aqui, mas que ficou registrado para nós. Livros históricos são registros das situações que o povo de Deus passou na sua caminhada, já com os reinos divididos. E já com todos os problemas que os reis causam: a idolatria, a ausência de um compromisso com Deus. E aqui, por causa da desobediência à voz de Deus, e porque se olvidava a palavra de Deus, não se considerava a palavra de Deus, a palavra de Deus já não era verdade. Havia uma mistura, um sincretismo de deuses, de fé, de possibilidade, de confiança dividida. Deus já não era o centro, Deus já não era a realidade primaz, Deus já não era a certeza mais nítida no coração do seu povo, do povo que ele havia libertado. Então,
eles estocavam algumas esperanças indevidas, tal qual os dias de hoje, muito parecido com os dias de hoje, onde as nossas esperanças são divididas, onde nós fazemos a loucura, a idiotice de ouvir a voz do mundo e separar a nossa vida entre vida espiritual e vida secular, como se isso fosse possível. Essa mentira foi pregada e muitos crentes tomaram para si. Para o crente não existe vida secular. Tudo para o crente é céu. Tudo na vida do crente tem a eternidade por trás, pela frente, pelo lado, por baixo, por cima. Ou ele vive na frequência da eternidade, ou ele não vive. Ou ele vive no centro da vontade do Senhor, conhecida pela sua palavra, ou ele não vive. Ele vive disperso, com o seu coração dividido, e aquilo que ele faz é uma separação. Então ele vive uma vida aqui e diz: não, essa parte da minha vida aqui, Deus não entra, essa parte do Espírito Santo já não fala, aqui eu mesmo dirijo, eu mesmo sigo, eu mesmo tomo a decisão. E isso é um equívoco grande, porque quando nós pensamos que não, toda a nossa vida está sendo dirigida pela nossa própria vontade, e Deus está fora. Isso não é bom. Isso não é bom, porque é um fracasso completo, anunciado. Quando Deus não é o fator de satisfação da nossa vida, nós vamos buscar satisfação em coisas, sempre. Mas quando Deus é o fator de gratidão na nossa vida, de satisfação da nossa vida, que o nosso coração é dele, pertence a ele e desfruta da paternidade dele, aquilo que nós buscamos é para a glória dele. E seja o que fizermos, seja trabalhando, seja cuidando do lar, cuidando dos filhos, educando uma criança, correndo atrás do pão de cada dia, não importa o que você esteja fazendo, o seu foco é a glória de Deus. Porque tudo na sua vida vai desaguar aqui, no culto, na adoração ao Senhor. Então, se eu me disperso, e se eu deixo de colocar Ele no centro da minha vida, e deixo que alguma coisa se torne tão periférica ao ponto de estar fora da influência de Deus, aquilo vai me prender, aquilo vai me afastar, aquilo vai ser o meu ídolo, aquilo vai tirar o meu foco de fé e confiança no poder de Deus, e aquilo vai me gerar um sentimento de poupa, de ser poupado. E o Evangelho não nos poupa. Se você quer saber, e que é um termômetro para saber se está sendo dirigido pela cultura do mundo caído ou pela cultura do Evangelho, é muito simples. Você vai querer uma visão de Deus, uma revelação de Deus que vai lhe poupar. Essa é a proposta do mundo. Vai lhe poupar. E vai lhe fazer depender daquilo que é propriamente seu. Te poupa e te exalta. É diferente do Evangelho. O Evangelho não te poupa, mas ele vai fazer uma proposta de experiência de poder que não te poupa, mas te sustenta. Essa é a proposta do Evangelho. Jesus não foi poupado no deserto, Jesus não foi poupado no Jordão, Jesus não foi poupado no ministério, Jesus não foi poupado no Getsemane, Jesus não foi poupado na cruz, mas ele foi sustentado em todos os momentos. Sustentado em todos os momentos. A vontade do Pai, a proposta do Pai, a palavra do Pai e a missão do Pai o impelia, o dirigia, o sustentava, o conduzia, o mantinha de pé. Mas a proposta, todo o tempo de Satanás para ele é: te poupa,
Tu és filho de Deus, usa esse poder em teu proveito, rapaz. Tu está com fome, 40 dias sem comer, pega essas pedras, transforma em pão. Tu tens poder, pega essa experiência de poder e te beneficia. Jesus disse: tu é doido, doido. Experiência de poder de Deus não é para nos poupar, para nos beneficiar. Experiência de poder com Deus é para que o nome dele seja glorificado. Nem só de pão o homem viverá. O homem viverá de toda palavra que sai da boca dele. Depender da palavra que sai da boca dele. E fazer um estoque no coração de uma experiência de poder que exalta Deus. E essa exaltação de Deus faz com que você seja sustentado por Ele. É isso que Deus quer para nós nessa noite. Definir em nosso coração de uma vez por todas o que é um senso de urgência. Aqui nós temos no centro do poder do mundo, não o Egito, não Babilônia, não os filisteus, mas era a Síria. A Síria, os arameus, os parentes de Abraão, que ele deixou para trás, e o Senhor trouxe ele para ser o pai de uma grande nação. E os descendentes agora de Abraão, que antes era de Arã, um arameu errante, agora perseguem os descendentes de Abraão. Os sírios acampados, cercando o povo de Deus. E Deus então faz um milagre, porque a palavra do Senhor veio a Eliseu e disse: Eliseu, eu sei que a fome está braba, mas vai haver mantimento para vocês bem breve. E então entra em cena 4 homens leprosos, que estavam à entrada da porta da cidade. E um senso de urgência toma conta da vida deles. Ora, nós vamos morrer de qualquer forma. Então, vamos ver qual é o nosso senso de urgência aqui. Nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida. O que é que nós vamos fazer? Se ficamos aqui, nós morremos de fome. Se entrarmos na cidade, vamos compartilhar a fome, vamos morrer. Se nós formos lá, é o inimigo lá. Mas lá eles têm comida. Se nos derem comida, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Não tem o que fazer. Vamos resolver essa questão. Vamos ver aqui o que é prioridade para nós. Quando eles chegaram lá, eles viram a intervenção de Deus. Deus havia intervido. Deus havia feito algo extraordinário. Um milagre havia acontecido e eles ouviram um som de batalha que só eles pelejaram nas suas mentes. E eles então fugiram para salvar a própria vida. Aqueles leprosos chegaram e toda a provisão de guerra estava agora à disposição deles. Aí entra o fator estocagem para definir a questão da urgência. Qual a prioridade deles? Comer, se abastecer, estocar. Comida à vontade, se abasteceram, roupas à vontade, ouro, prata, estocaram. Voltaram. Fizeram todo o saco de novo, retornaram. Mas eles experimentaram uma coisa que nós também experimentamos. Que mesmo quando nós obtivemos tudo aquilo que nós queremos, nós não nos satisfazemos. Então eles disseram: nós não estamos fazendo bem. Tem gente lá precisando e nós não estamos indo anunciar a bênção, o milagre, a grandeza do agir de Deus aqui. Vamos lá. Então disseram para os outros: esse dia é dia de boas notícias, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Esse é o fator estocagem.
Até quando nós vamos estocar a glória de Deus, palavra do Senhor, experiências de poder com Deus, glória do Senhor, louvores ao seu nome, abastecidos pela sua palavra, abastecidos pela sua glória, abastecidos pelos seus milagres, abastecidos pela sua provisão, a maneira como Ele é Deus em nossa vida, e nós vamos teimar ainda em ficar com essa notícia apenas para nós? Essa é a grande decisão da nossa vida. Você pode perguntar, mas pastor, por que existe esse fator estocagem em nós? Por que nós nos acostumamos com esse fator estocagem? Ora, porque o mundo caído, que é governado por Satanás, ele imprime uma moda, e ele começa a querer nos convencer de que os filhos amados, herdeiros de Deus, são coitadinhos. Esse mundo nos convence, regido por Satanás, nos convence que os filhos amados de Deus, que é o seu povo, o povo escolhido, um povo que Ele amou, que deu o seu próprio filho, são coitadinhos. E nós ficamos feitos coitadinhos, orando como coitadinhos, louvando como coitadinhos, cultuando como coitadinhos, como se fôssemos coitadinhos. Não. Nós somos filhos amados do Senhor, e que já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A graça do Senhor já está sobre a nossa vida. Você tem salvação, você tem justificação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A alegria, o renovo, a graça, a satisfação, o poder precisa habitar nas nossas vidas. Nós não somos miseráveis. Existe um reino glorioso na nossa vida, um tesouro na nossa vida que nós não podemos nos calar. E quando nós nos calamos, isso paralisa a missão. E é por isso que o reino deste mundo, esse mundo governado por Satanás, que é caído, ele nos paralisa. Ah, mas eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não sei fazer. Ah, eu não vou nem naquela igreja lá não, porque vão dizer de mim, o que vão pensar de mim. A gente começa a ficar se vitimizando e nós vamos adiando a missão. Não, mas eu não sei fazer, eu não sei nem falar. Faça o que você sabe fazer. Dorcas não sabia falar, mas Dorcas sabia costurar, e ela costurava bem, e então ela usava a sua costura para alcançar pessoas. Jesus curou um cego no pátio do templo, e ele nunca frequentou a escola dos judeus. Mas quando ele foi interrogado pelos fariseus, ele disse: rapaz, eu não sei quem ele é, eu não sei o nome dele, mas eu sei dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho muita informação para dizer, eu não sei falar direito, mas uma coisa eu sei: eu era cego, e eu agora estou vendo. Esse homem só pode ser de Deus. Então os fariseus argumentaram: mas como ele pode ser de Deus? Ele nunca esteve conosco, ele nunca falou nada conosco, nunca aprendeu nada conosco, não foi colega nosso de sala, como é que ele pode ser de Deus? Glorifica a Deus, nós não sabemos quem ele é. E o cego disse: interessante, vocês não saberem quem ele é, e ele me abriu os olhos, e ele fez milagre, ele fez uma intervenção de Deus na minha vida. Vocês que aprendem a palavra de Deus não sabem quem ele é. Como vocês não sabem quem ele é se vocês estudam a palavra? Como é que ele faz sinal de Messias, sinal de Filho de Deus? Ele é do céu e vocês não sabem de onde ele é e não têm informação acerca dele. Como pode, vocês que são aqueles esclarecidos? E eles disseram: mas me diz uma coisa, como foi esse negócio mesmo que aconteceu? E o cego disse: vocês querem também ser discípulo dele? Eu já falei para vocês, eu não sei falar direito, rapaz, mas eu já disse para vocês, eu era cego, agora eu estou vendo. Ele me curou, ele fez uma lama, colocou nos meus olhos e disse: vai, te lava lá. Eu voltei, fui, voltei e agora estou vendo. Testemunhar, falar do que Deus fez,
da experiência que você teve com Deus, da intervenção de Deus na sua vida, como a sua vida era antes dele chegar, quando ele chegou, o que foi que ele fez, o que é a sua vida agora, depois do encontro com ele. Isso é simples, não precisa curso, não precisa 5 anos de seminário, e você não precisa ver um anjo, você não precisa de uma visão ou de um sonho para fazer esse grande trabalho. Para compartilhar a sua experiência com Deus, basta você ouvir uma ordem: vá e faça discípulos, vá e fale de Jesus. É apenas ler uma ordem, saber que é para mim, saber que é para você e cumprir isto. Isto é maravilhoso. Nós temos uma boa notícia. Como aqueles leprosos tinham uma grande notícia. Eles disseram assim: nós não podemos estocar essas coisas boas só para nós. Vamos lá para a cidade, vamos repartir isso com a cidade, vamos lá na casa do rei, vamos anunciar isso ao rei. Deus interviu na nossa vida, Deus mostrou misericórdia, a palavra de Deus está se cumprindo na nossa vida, a profecia de Eliseu está aqui na nossa frente. Deus estendeu a sua mão, Deus nos deu a graça. Vamos lá, vamos dizer para os outros o quanto eles podem também ser abençoados. É isso, é apenas isto. É isso que Deus quer, é esse senso de urgência. Um cego com seu senso de urgência falava acerca da sua experiência de Jesus. Dorcas, com a sua costura, com o seu senso de urgência, alcançava a vida e abençoava a vida de outras pessoas. É simples assim. O que muda na nossa vida quando Jesus chega? Porque o que nós fazemos que fazer para cultuar o nome do Senhor, bendizer o seu nome pela sua imensa misericórdia. Pedro era um homem religioso e ele precisou também da palavra de Deus para definir qual centro de urgência ia governar agora a sua vida. Jesus chega à frente do mar da Galileia, as multidões cercam, ele fica encurralado entre a beira do lago e a praia, e então vê alguns barcos ali, e então ele entra no barco que era o barco de Simão. Barco ancorado, barco parado, consertando as redes, lavando redes, e semblante cansado, espírito arriado, desânimo, insatisfação. E Jesus chega e diz assim: e aí? Dá para entrar no teu barco? Dá para eu embarcar aí? Aí o que você vai fazer? Fazer um culto. Dá para entregar o teu barco para eu fazer um culto? Dá para você me emprestar o seu barco para eu poder embarcar aqui, para poder eu falar essa multidão palavra de Deus? Dá para você emprestar o seu barco para que eu possa entrar e fazer um culto? E Pedro diz: use. E Jesus então, no seu nível de urgência, a sua visão de urgência, aquele lugar, além de ser um lugar de pesca, de ganha-pão, era um lugar onde a palavra do Senhor precisava ser anunciada, onde ele precisava ensinar a grandeza do reino dos céus. Para Simão, um pescador que passou a noite todinha sem pegar nada, qual era o senso de urgência? Peixe. Alguma coisa para levar para casa. Chegar em casa sem nada, depois de uma noite todinha de rojão, passando rede, puxando rede, lançando rede, analisando marés, lugar que ele conhecia de cós salteado como a palma da sua mão, e agora ele não consegue pegar nada. E quando ele chega de manhã, na beira do mar, tem um pregador dizendo: vamos fazer um culto. Eu quero saber de culto, rapaz, eu quero saber de peixe. Mas para Jesus a urgência era culto, era a palavra de Deus. Qual foi a sua urgência hoje? O que foi que quase lhe tirou dessas 2 horas aqui? O que é que quase faltou um pouquinho de nada para você dizer assim: não vou não hoje?
Ah, estou atrasado mesmo, já nem vou. Ah, eu não tenho roupa, não vou. Qual foi o seu senso de urgência hoje? Cansaço? E então Jesus prega. E quando ele termina do culto, aí ele vai chamar Pedro, vai dizer assim: Pedro, beleza, vamos pescar? Agora você quer pescar? Depois você faz a sua parte, já quebrei seu galho mesmo, agora tu quer pescar? Mas Pedro ouviu uma palavra, e lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 3, Pedro diz assim: Senhor, eu passei a noite todinha pescando, peguei nada, mas por causa dessa palavra aqui no culto de hoje, eu lançarei as minhas redes. Por causa dessa palavra, eu vou tocar a minha vida. Por causa dessa palavra, eu vou voltar para o meu trabalho. Por causa dessa palavra, eu vou de novo lançar as redes, eu vou retomar essa caminhada. Por causa dessa palavra. E ele foi. E a palavra do Senhor diz que as redes se rompiam, porque Deus estava intervindo na vida dele. Porque Deus embarcou na vida dele, mudou a prioridade, mudou a urgência, mudou o eixo onde gravitava a sua vontade. E quando Jesus entrou na vida e no barco de Pedro e girou o centro da vontade dele, ajustou o senso de prioridade dele e de urgência dele e trouxe para o centro do seu querer e da palavra, o milagre aconteceu porque sintonizou com a vontade do Senhor. Houve mudança, houve um ajuste, houve graça, houve favor, manifestação daquilo que era a vontade de Deus para ele, houve fartura, houve bem-aventurança. Será que isso não diz nada para nós? Quantas vezes nós queremos que o Senhor entre no barco da nossa vida? Quantas vezes nós queremos que o Senhor caminhe conosco? Quantas vezes nós vamos no culto, mas nós não queremos que Ele ajuste a nossa vida à sua vontade? Nós queremos a nossa vontade assegurada. E a gente vai a culto, termina culto, sai de culto, começa a semana e nós queremos a nossa vontade, a nossa vontade, a nossa vontade. E muitas vezes esquecemos até da palavra. Mas Pedro diz: Senhor, por causa dessa palavra eu vou pescar, eu vou buscar o pão de cada dia, eu vou aqui por causa dessa palavra. Quantas vezes essa palavra que nós pegamos aqui numa noite como essa acompanha a nossa semana ou é esquecida quando nós cruzamos esses portais? E é por isso que muitas vezes nossa vida não muda, porque nós ouvimos a vontade do Senhor e saímos por aquela porta e fazemos a nossa. Não é assim que o Senhor quer que a gente seja. Deus ensinou a humanidade lá no jardim acerca de algo que traria a morte certa. Não coma aqui, porque no dia que você comer, você morre. Isso foi um aviso, Deus ensinando, e mesmo dizendo assim: rapaz, tu vai morrer, desgraça. A pessoa vai lá e deseja confrontar a palavra da vida. Não é apenas a desobediência. Antes da desobediência tem um outro pecado: o desejo de experimentar, viver sem a influência da palavra de Deus, sem a amizade de Deus. Duvidar da sabedoria de Deus, cogitar, desejar viver fora dessa influência, dessa amizade de Deus, desejar viver fora da palavra da vida. Esse foi o pecado. O pecado não é pegar o fruto e comer do fruto. O pecado é você cogitar de alguma forma em seu coração, em meu coração, que
duvidar de Deus ainda é um caminho de felicidade. Viver fora da influência dele ainda é um caminho de êxito. Este é o maior problema. E esse mundo o que mais faz é nos ensinar a ignorar a palavra de Deus, ignorar a vontade de Deus e achar que isso pode ser divertido e achar que isso pode ser bom. Essa é a tarefa dele todo dia. E ele gasta 168 horas semanais para nos fazer isso aqui: ensinar que nós temos o direito de decidir o que é bom ou não para nós. É isso que o mundo faz. Quando você passa por aquelas portas, você volta para a sua vida. Ele vai tentar lhe convencer que você tem o direito de decidir o que é bom ou o que não é bom, como se você soubesse. Mas é isso que ele mais lhe convence. Será que você não tem uma outra vida fora da igreja? Será que você não tem uma outra vida fora do que esse pastor diz? Será que você não pode ver diferente daquilo que a palavra do Senhor diz? Ele vai colocar essa dúvida em seu coração, como colocou na primeira humanidade, lá no jardim, e lá você sabe que deu o que deu. Essa é a questão. E a pessoa pode dizer assim: mas pastor, o que eu faço não afeta ninguém, só afeta a mim mesmo. É mesmo? Quer dizer que se não afetar ninguém, mas afetar a Deus, está tudo certo. Não ofender ninguém, mas entristecer o Espírito Santo, está tudo certo. Sair do propósito daquilo que Jesus, que deu a vida por você, que comprou para você, aí está tudo certo. Não, não está certo. Qual tem sido o nosso senso de urgência? O fato de Jesus embarcar na sua vida não significa que ele vai se submeter à sua vontade. Não. O fato de Jesus estar na sua vida significa que ele vai lhe revelar a vontade do Senhor em todo o tempo, para que essa boa notícia que você conhece seja espalhada para outras pessoas. Amém. Foi essa urgência que guiou o coração de 4 leprosos. Um milagre estava ali e eles compartilharam esse milagre. Qual tem sido o milagre que tem lhe alcançado? Compartilhe esse milagre. Compartilhe a palavra do Senhor na sua vida. Pastor, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Tudo. Você ganha vida eterna. Você ganha vida eterna. E você precisa caminhar essa vida eterna diferente dos fariseus. E assim como Pedro teve ali resposta das suas expectativas frustradas, a gente precisa também perceber que muitas vezes nós estamos com as nossas expectativas frustradas, dominando como centro de urgência também as nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar com a graça recebida, com a salvação que nós experimentamos e compartilhar essa graça, essa festa, essa boa notícia com outras pessoas. Porque senão nós vamos nos assemelhar àquele filho, aquele irmão do pródigo que ficou em casa, que ficou na casa do pai, que conhecia o pai, que falava com o pai, mas não desfrutava da comunhão com o pai. Conhecia o pai, conhecia a casa do pai, cumpria as regras da casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai, não se alegrava com a nova vida que o filho havia recebido, uma nova chance, e compartilhar a alegria de perceber a vida nova que alguém recebe, o perdão, o amparo, o consolo de uma experiência com Deus, de voltar ao Senhor, alegrar-se com isso. Ele se recusava a entrar na festa, se recusava a festejar, se recusava a celebrar a grandeza do amor de Deus. Não podemos ser assim. O que é que eu ganho, pastor? Tudo. Tudo. Moisés, 40 anos peregrinando com o povo, obedecendo ao Senhor, passando por muitas dificuldades, guerreando batalhas difíceis demais contra a incredulidade toda de um povo. 40 anos.
contemplou a terra, a Transjordânia, bem aqui assim, e a promessa estava bem lá, só faltava atravessar o Jordão, mas ele contempla toda a bênção de Deus ali, e então ele permanece fiel ao Senhor, apesar de tudo. Nós ganhamos perseverança, nós ganhamos a prioridade de servir ao Senhor e de permanecer nele. Isaías foi chamado para andar com o Senhor, para falar do Senhor, para viver um propósito com Deus. O que ele ganhou? Ter de pregar de cueca, para poder chamar a atenção de um povo. Que é isso, pastor? Para poder chamar a atenção de um povo que não queria saber de Deus, ele tirava as suas vestes e pregava em praça pública, sem roupa, chamando a atenção para a palavra do Senhor, porque Deus disse: você será levado a um povo que não vai querer ouvir a sua voz, povo rebelde, que tem ouvidos mas não ouve, o coração não entenderá, não voltarão. Morreu cerrado pelo meio, mas a palavra do Senhor diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. Ele viu os serafins voando de um lado para o outro e cantando ao Senhor: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu quando o anjo saiu e voou e trouxe uma tenaz e purificou os seus lábios e o capacitou a usar a palavra do Senhor como ferramenta de transformação de um povo, a cumprir o seu ministério, a cumprir na sua vida um propósito de Deus, e morrer feliz, cerrado ao meio, porque encontrou em Deus um propósito para viver. Jeremias também passou 40 anos pregando uma palavra que ninguém queria ouvir. Babilônia vai vir e não adianta estribuchar, ela vai vencer. Não adianta o templo, não adianta a arca, não adianta sacerdote e não adianta sacrifício. Ela vai invadir e vai levar cativo, vai morrer muita gente. Não adianta isso. Pegaram ele, bateram nele, jogaram ele numa cisterna, ficou preso lá, passou fome, passou dificuldade, mas a palavra de Deus na boca dele se cumpriu. Esse é o nosso senso de urgência. Paulo, um homem religioso ao extremo, zeloso pelas coisas de Deus e pela lei de Deus, apanhou muito, passou por dificuldades, naufrágios, serpentes, tudo que você imaginar de prisão, de perseguição, Paulo passou. O que é que ele ganhou, pastor? A noção de urgência dele é pregar o evangelho e dizer, terminando: combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Esse foi o seu ganho, essa foi a sua recompensa. O que é que Estevão ganhou? Pedradas, morreu apedrejado, mas o Senhor deu a ele a capacidade de dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado junto à destra de Deus. Eu estou indo para lá. Essa é a minha vitória, este é o meu ganho. João, na ilha de Patmos, o que ganhou? Exilado. Teve a notícia de todos os outros companheiros dele de fé e de discipulado, todos haviam morrido. Só ele tinha escapado com vida. E agora estava sendo exilado lá para Patmos. Mas a palavra do Senhor diz que lá na ilha de Patmos, naquela prisão de Roma, para onde era desterrado os piores bandidos, aquele discípulo estava lá, o último, o que havia sobrado de toda a perseguição. A palavra do Senhor diz que Deus deu a ele a visão, e uma voz por detrás dele, e quando ele se voltou, ele viu os candeeiros, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, cujos cabelos eram como pelo de carneiro, branquinho, encaracolado como a lã, mais alva, seus olhos chamejantes como fogo.
vestes sacerdotais, e no seu peito uma faixa dourada. Seus pés pretos, bronzeados, com o bronze reluzente. Da sua boca saía uma espada gloriosa. E ele disse: João, eu sou aquele que foi morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. A palavra que você recebeu é verdade, a palavra que você prega é verdade. Você está sendo poupado por conta disso, você está sendo preservado por conta da palavra da verdade, e quando chegar o teu tempo de ser recolhido, você estará aprovado para a glória de Deus. Esse tem que ser o centro da urgência da nossa vida: a glória do Senhor. A glória do Senhor, a glória do Senhor. Esse é o fator de urgência. Mas não para pregar o Evangelho, não para repartir as boas novas. Os leprosos disseram: nós temos uma boa notícia e nós não podemos ficar apenas para nós. Spurgeon era que dizia: o crente, ou ele é um evangelista, ou ele é um impostor. Nós precisamos deixar de ser impostores. O nosso senso de urgência tem que ser cumprir a palavra do Senhor. E nesta noite, Deus, Ele trabalha em nossos corações. Ele faça com que um centro de urgência tome conta de cada um de nós, e aquilo que nós já temos abastecido e estocado em nossa vida, nós possamos sair para compartilhar com outras pessoas necessitadas, famintas da bondade do Senhor e da graça do Senhor. Muitos dirão: não importa. Você não ganha por comissão, o seu galardão não é por comissão. Você ganha por ser achado fiel. É a fidelidade do Senhor na sua vida que Ele quer encontrar. Porque Ele vai encontrar meios de chamar os seus. E Ele pode usar quem Ele quiser usar. Ele vai fazer de você um evangelista da forma que Ele imaginar que você seja. Filipe, ele evangelizava feito um extraterrestre. A palavra do Senhor disse que ele estava num canto quando a fé e o Espírito Santo levava ele para outro lugar. Ele correu junto com os cavalos na carruagem do eunuco, ministro da rainha de Candace, da Etiópia. Ele alcançou os cavalos daquela carruagem com o fôlego necessário para perguntar: e você está entendendo, você está lendo? Qual foi a surpresa daquele homem, aquele ministro da corte de Candace, ao ver um homem correndo ao lado dos seus cavalos, perguntando para ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo? Não era estranho uma pessoa viajando numa carruagem, chegar o outro correndo a pé, alcançar a corrida de cavalo e dizer: você está lendo, você está lendo, você está entendendo, você está lendo? Aquele homem parou. Era muito estranho. De onde surgiu esse homem? Como ele consegue acompanhar esses cavalos? Como é que ele sabe que eu estou lendo? Ele parou e disse: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Ele entrou, ensinou, batizou e sumiu. E a palavra do Senhor diz: e pelo Espírito achou-se em Azoto, em outra cidade. Você não queria ser um missionário assim? Teletransportado? Não há bênção. Assim era Filipe. Paulo viajava, naufragava, ia parar em ilha, o navio esbandalhava, era uma complicação. Filipe não, Filipe era mais invocado. Você pode ter um ministério diferente, irmão, mas faça. Esse fator estocagem nosso precisa parar. Nós estocamos, que nem esses 4 leprosos estocando. E nós precisamos entender
nós precisamos compartilhar o que nós já temos estocado, e o milagre do Senhor, a grandeza do Senhor e a intervenção do Senhor nas nossas vidas e dos nossos arraiais. Amém? Esta noite, quando você sair daqui, por aquelas portas depois da última oração, não saia daqui pensando que você vai ter uma grande semana. Talvez a gente não chegue nem em casa. Jesus talvez volte a gente ter no caminho. Jesus talvez volte antes da janta. Jesus talvez volte antes de você colocar o lençol debaixo do pescoço na sua rede. Mas se Ele não voltar, e você tiver uma semana, ela será abençoada pelo Senhor, porque Ele prometeu na sua palavra. E nós não podemos sair daqui na incerteza de: será que eu vou ser abençoado por Deus? Será que o Senhor me ama? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele atenta à minha vida? Não tenha esse tipo de dúvida, não. O Senhor é o teu pastor, e Ele prometeu o seguinte: graça e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão. A bênção do Senhor vai te seguir. A bênção do Senhor vai estar sobre você. A graça do Senhor vai te cercar. Você vai encontrar as cabanas e os sacos daquilo que você precisa. Mas você precisa também entender que quando o Senhor abençoa a tua vida, você precisa compartilhar com alguém da intervenção de Deus na sua história. Aqueles leprosos foram abençoados e estocaram. Rapaz, voltar lá de novo. Foram lá, pegaram mais, trouxeram mais, mas perceberam: comida, ouro, prata, vestes novas. Mas até quando nós vamos ir lá e voltar, ir lá e voltar, ir lá e voltar, nessa busca frenética por coisas? Essa busca frenética por coisas não dura muito tempo. E a gente vai e consegue as coisas, e consegue as coisas, e consegue as coisas, e quando a gente consegue essas coisas tão bruscamente, freneticamente, nós buscamos, nós chegamos à conclusão: rapaz, isso não é tudo, não. Porque quanto mais a gente vai buscar, a gente sabe que não satisfaz. O ouro não satisfez, a prata não satisfez, o trigo não satisfez, as vestes não satisfez. Rapaz, não é bom o que nós estamos fazendo, não, porque isso não satisfaz. Nós precisamos de algo eterno. O que é que nós podemos fazer aqui que gere um valor eterno? Levar isso para outras pessoas, ajudar outros também que estão passando fome na cidade. Vamos mudar a situação deles também. Assim como o milagre do Senhor chegou para nós, vamos fazer chegar a vida deles. Deus te salvou, mudou a tua vida, encheu o teu coração de alegria, transformou a tua história, mudou as tuas escolhas. Leva isso para alguém, anuncia isto para alguém. Fala de Jesus para alguém. Compartilha a graça, a misericórdia do Senhor com alguém. Que essa seja a sua semana. Que isso seja o centro de urgência que pode reger e reformular a nossa vida, a nossa trajetória. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela vida do seu Jerônimo, que está aqui conosco. Irmão Jerônimo aqui é o pai de Gleice. Rapaz, eu vi Rogério. Nina está ali. Cadê Bia? Bia está ali do lado. Muito bem. Bia está quase do meu tamanho. É muito vezes, irmãos estão em Balsas. Já receberam o título de cidadão de Balsas já? Rogério está quase prefeito de Balsas. Agradecemos a Deus pela vida desses irmãos. Agradecemos ao Senhor por lhe trazer aqui, por lhe restaurar suas forças, de modo que
ao ouvir a palavra do Senhor, você é chamado, desafiado a entregar a sua vida a Ele e a responder a sua palavra. Qual é o centro de urgência que tem designado a minha vida? Qual tem sido a prioridade que tem regido os meus passos? Eu tenho tido dificuldades para deixar Jesus vir para o meu barco? Eu tenho tido dificuldades para ouvir a palavra do Senhor e ir em busca do meu peixe, em busca do pão de cada dia, debaixo da palavra do Senhor? Qual a dificuldade que eu tenho tido com relação a isto? O que isso tem mudado a minha vida? Então, nessa noite, quando nós sairmos daqui, nós temos que responder essa palavra. O que é que tem impedido a minha vida de compartilhar com outras pessoas a graça do Senhor, o favor do Senhor? O Espírito Santo de Deus precisa ser aquele que contempla as nossas vidas e rege as nossas vidas, por completo, por completo, por completo. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que dá dons aos homens, e Ele faz uma tarefa gloriosa em nossas vidas. Mas o Espírito Santo de Deus, que é poderoso para nos dar um dom de falar em línguas, é o mesmo Espírito Santo que pode nos capacitar a falar da palavra dele para outras pessoas. Mas como é que eu creio apenas que Ele é poderoso para me fazer falar em línguas, mas não é poderoso o suficiente para me fazer falar a grandeza dele para outras pessoas? Que Espírito Santo é esse? Que Espírito Santo é esse que me capacita a traduzir as línguas, a discernir espíritos? Mas não é o mesmo Espírito Santo que me faça discernir qual é a vontade do Senhor para a minha vida e obedecer. Não é o mesmo Espírito Santo que governa o meu falar, que governa a minha língua. Não é o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo, irmão. É o mesmo Espírito que inspira a palavra. Portanto, vamos nos render a esse Espírito Santo, para que seja completa a obra dele nas nossas vidas. Porque ele faz a obra completa, nos regenera, nos redime, nos santifica, vai à nossa frente, nos capacita, nos entrega dons e diz: vai, eu estou contigo. Isso tem que definir o nosso centro de urgência. Fale com o Senhor agora. Se a sua prioridade tem sido viver apenas para você mesmo, livre-se disso. Se você tem vivido pensando que existe um êxito, um sucesso, deixando de ouvir a voz de Deus e achando que você pode definir o que é certo e o que é errado para você mesmo, sem ouvir Deus, sem depender da palavra do Senhor, abandone esse pensamento. Ele vai destruir você. Está na hora de voltar ao jardim. Está na hora de ouvir a voz de Deus. Está na hora de perceber Deus falando e você ir sendo guiado pela voz dele.